A paz do Senhor Jesus. Eu vim aqui nesta tarde falar uma palavra que o Senhor moveu no meu coração. E quero pedir aos irmãos que aqueles que ouvir, que se identificar, deixa Deus te usar, compartilhe, comente, dê o seu like. O Senhor, Ele quer te usar de uma forma nesse tempo. De alguma forma o Senhor quer te usar nesse tempo. Quem sabe o seu like, ou melhor, o seu compartilhamento, vai também ajudar o próximo, vai ajudar ele se restabelecer, ele ter uma direção melhor para a sua vida. Se serve para você, com certeza serve para outro. Se você tiver a humildade de compartilhar e abençoar o outro, o próximo, com esta palavra. Não estou atrás de ser grande, mas sim de que o Senhor venha me usar como vaso de barro, porque sou vaso de barro. Não sou nada sem nosso Deus. O Deus, ele é tudo, é um Deus que tudo pode e faz. Ele olha a necessidade de cada um de nós. E por isso, essa palavra aqui foi me direcionada nessa tarde. E eu peço aos irmãos que prestem atenção, que ouve com atenção, porque Deus não usa ninguém igual a ninguém. Todos nós somos usados de uma forma. Muitas vezes temos algum exagero na altura de voz, mas muitas vezes não é porque nós queremos. Muitas vezes quando a gente vê, estamos falando daquela forma porque às vezes tem uma autoridade maior. Então vamos entender aqui nesta palavra que é lá em Mateus, tá? Em Mateus, creio que 14, 22 em diante, fala sobre Jesus anda assim, por cima do mar, né? Eu vou ler 2 versículos onde que tem a palavra que eu quero estar aqui expressando, né? Que é o 26. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Entendeu, irmãos? E Jesus, porém, lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, eu sou. Não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse-lhe: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima do mar. E vou ler lá também por cima do mar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui vamos ler mais uma. E ele disse: Vem, Pedro. E descendo do barco, andou sobre o mar, sobre as águas, para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Ele teve medo, porque sentiu o vento forte. E começou a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Olha só. Olha o entendimento que Deus me dá nessa tarde sobre essa palavra. Muitas vezes, né, passamos por situações que nos traz medo, nos traz aflição, nos traz angústias. Mas isso é inumeráveis situações. Mas você já parou para pensar? Se você parasse um pouco para pensar, o Senhor falou assim, falou aqui a Pedro: sou eu, Pedro, não temas, estou contigo. Entendeu? Se você parasse para pensar somente nessa palavra: sou eu, Pedro, sou eu, fique em paz, estou contigo, não tenhas medo. Por que Jesus falou isso? Porque viu o coração de Pedro tão abalado e os que estavam dentro do barco apavorados.
Porque havia Jesus como uma assombração, me diz assim, um fantasma. Então, irmãos, vamos entender aqui, a que ponto eu conheço Jesus? A que ponto eu conheço Deus que eu sirvo, assim como nós falamos que servimos, né? A que ponto nós conhecemos esse Deus? Porque há momentos que nós se abalamos de uma forma tão terrorizante que parece que vamos morrer com tanta ansiedade, com tanto medo, apavoramento. Ficamos tão abalados em situações que esquecemos que o Deus que nós servimos é maior do que aquilo. Esquecemos que o Deus está no controle. É o Deus que você serve, ele está no controle? Você já parou para pensar? Quando você chega a se abalar, você para e pensa. Quem está no controle de tudo? Quem é que está no controle sobre todas as coisas? Ele pode fazer muito mais do que você pensa ou que você imagina ou que você pede para Deus. Ele fala as palavras, olha, só não temas na palavra 365 vezes está escrito na Bíblia. Não temas, filho meu, não temas, estou contigo, não te assombres. E ali estava aquela grande mar revolto muito forte, batia no barco. E o povo olhando para aquela sombra vindo sobre o mar, andando, e começaram a gritar: um fantasma, um fantasma. Aí quem sabe você na sua luta, na sua guerra, nessa luta que você está passando: Senhor, Senhor, põe a mão na cabeça, eu vou morrer. Senhor, não adianta mais eu viver. O seu medo tá num extremo tão grande que você já pensou em você desanimar dessa luta. Seu medo está tão grande que você já pensou em parar de viver, quem sabe desistir desta vida. Quem sabe a dor que você sente já está tão imensa que você já pensou em tirar a própria vida. Que você já pensou que não tem mais como, você vai afundar nesse mar. Que esse vento vai te destruir, que vai te derrubar. Esse vento que você passa dentro da sua casa com o seu esposo, com seus filhos. Sabe, seus filhos nas drogas. Quem sabe a condição financeira que já não tem mais para onde correr. Vou perecer, meu Deus. Eu não tenho mais condição de vida, Senhor. Eu vou tirar minha própria vida. Isso é uma vergonha, Pai. Eu já não aguento mais. Eu corro atrás todos os dias. Eu luto aqui, luto ali. Mas suas aflições estão só nas coisas dessa terra. Você não tem crido no Deus que você serve. Ainda não se colocou na presença de Deus e falou: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, usa-me, Senhor, faz de mim a tua vontade. Quando Jesus foi para aquele Getsemane, ele falou: Senhor, ele chorava lágrimas de sangue e suas gotas as suas gotas de suor saía como sangue também. E ele, naquela angústia, aflição que não suportava mais, ele falou para Deus: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas, Senhor, eu aceito a tua vontade, mas que seja feita, Senhor, a sua vontade. Você já falou isso para Deus? Com o seu coração, com sua expressão, com confiança em Deus? Ou você está falando no terror da situação que você está passando, ou você está falando simplesmente na incredulidade do seu coração, que você não tem mais condição, que não dá mais jeito, que vai tirar sua vida e que tudo acabou para você e que nada mais faz sentido, e o que você luta é como se fosse como nadar no mar e morrer na praia?
Você está dessa forma nessa tarde? Você está dessa forma? O Senhor, entenda uma coisa. Olha o que Abacuque falou. Abacuque falou: ainda que a figueira não floresça, 3 de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê fruto, eu ainda me alegrarei no Senhor. Oh, glória! Abacuque, um homem de Deus. E aqui também não é diferente. Os homens de Deus aqui estavam dentro desse barco. Jesus tinha dado ordem para eles atravessar o mar. Ainda que a sua figueira não esteja dando fruto, ainda que as suas mãos não estejam dando fruto, ainda que a figueira não floresça, que não venha florescer aquilo que você tem profetizado, ainda que você tem... porque Abacuque, ele profetizou muito e demorou a obra de aquilo que ele profetizava acontecer. E ele era muito perseguido, ainda que as perseguições tenham te deixado angustiado, aflito, sem visão. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê frutos, ainda me alegrarei no Senhor. Se alegre em Deus. Que o Senhor quer que você tire a incredulidade do coração. Que não deixe o medo tampar a sua visão. A visão de Pedro foi tampada. Foi tampada pelo medo, pelo temor, pelo aquele terror noturno. Olha, Salmos 91 fala do terror noturno. O terror noturno não deixou abalar o salmista. E ele falou do terror noturno. E também da peste perniciosa. Mas Deus, o salmista sabia que tinha que cria em um Senhor. Ele nas promessas do Senhor. Ele cria nas promessas do Senhor. E ele falou, né, nos Salmos que o Senhor enviaria anjos. Ele está enviando anjos para te abençoar nesta tarde. Ele envia anjo para te guardar. E o Senhor estendeu as mãos. E o Senhor estendeu as mãos para Pedro. Pedro, segura aí nas minhas mãos. Pedro pediu: Senhor, eu vou perecer, estou afundando, Pai. Me dê sua mão. E o Senhor só queria que ele olhasse para ele. Ele falou para Pedro: Pedro, não tire os olhos de mim. Você entendeu nesta tarde? Não tire os olhos do Senhor. Não dá lugar à carne. A carne traz o medo, a carne traz as concupiscências. Mas o Senhor Deus, ele traz a vida e vida com abundância. O Deus de providência, o Deus que entra na tua causa nessa tarde. Ele veio a esse lugar. Agradeça, se alegre no Senhor. E não tire os olhos do Senhor. Pois as coisas que tem te abalado, que tem te afligido, é porque você tem dado lugar à carne. Tem tirado os olhos do Senhor. Mas o Senhor, Ele é o Deus que tudo pode e faz. E Ele entra com providência na sua causa. Ele estende as mãos para ti nesta tarde. Ele está ouvindo o gemido da tua alma, o medo que tu tem sentido, das consequências que tu tem trazido para a tua vida. Muitas vezes dando legalidade para o inimigo entrar dentro da sua casa, entrar dentro do teu casamento, entrar na vida dos teus filhos. O inimigo, ele entra, irmão, ele não pede licença. Se você abre legalidade com palavras, se você abre legalidades com ações, as suas ações têm dado legalidade para ele estar dentro da tua casa. Oh, xaramandarabaiaxébia, maldições você fala muita negatividade com suas palavras. Ah, Senhor, será que eu vou conseguir? Ah, Senhor, será que vai dar certo? Senhor, ei, Jesus, ai que meus pais falavam para mim. Aí você fica com seus traumas, se lamentando, se vitimizando. Olha para Jesus, irmão. Não seja como Pedro.
Fica ali tremendo de medo. Ah, Jesus, eis que vão perecer, vão afundar, eis que vão se matar, eis que vão isso. Irmãos, está no tempo de confiar no Senhor. É tempo de crer nas promessas que Ele tem para a sua vida. É tempo de você abrir seus olhos espirituais, se deleitar diante de Deus, porque o Senhor está com as mãos estendidas para ti. E Ele tem um mover muito grande para a tua vida. Hoje você vai andar sobre as águas com o Senhor, pois Ele entra com providência, Ele entra com salvação na tua casa, com libertação dessa depressão. E esse mal que tem te arrodeado, o espírito da morte, o Senhor repreende agora. Pelo poder do nome de Jesus, seja repreendido agora, espírito da morte. O espírito da depressão, da tristeza. Oh, aleluia! Você vai cantar como o Abacuque cantou. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dá fruto, me alegrarei no Senhor. Você vai cantar, você vai se alegrar com o Senhor. A partir de hoje, o Senhor tem providência para a tua vida. Se alegre em Deus, cante e exalte o nome do Senhor, porque o Senhor chegou com providência na tua vida. Ele mostra para ti que Ele é o Deus que tudo pode. O maior é o Senhor. Muitas vezes Ele nos deixa só, nos permite estar só para provar nosso coração, para provar se realmente nós temos os olhos no Senhor, nele mesmo. Se nós realmente olhamos mesmo e não queremos sair da presença dele. Não envergonhe aquilo que o Senhor tem posto em tuas mãos. O Senhor tem colocado grandes responsabilidades, tanto financeira como dentro da sua casa familiar. Seus filhos, sua esposa, seu esposo, seus filhos. Olha só, gente. Olha só, meus irmãos. É tempo de fitar os olhos no Senhor. O Senhor está com as mãos estendidas para te socorrer. Muda a sua visão da escassez, da miséria para a visão da bonança. Porque o Senhor é o Deus que traz para todas as coisas, Ele tem providência. Oh, aleluia, o Deus tem providência para a sua vida nessa tarde. Ele estende as mãos para a sua necessidade, para a sua angústia, aflição. Vamos colocar os olhos no Senhor e se alegrar como Abacuque. Como Pedro se alegrou, voltou os olhos para Deus, estendeu, esticou as mãos e o Senhor pegou nas mãos dele. Você tem que fazer um esforço, irmãos. Temos que parar de olhar para nossas fragilidades e olhar para aquilo que o Senhor tem para nós. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do vosso coração. Mas primeiro deleita, Ramandarabaiashébia. Deleita no Senhor e Ele abrirá as portas na tua vida financeira. Deleita-no no Senhor e Ele restituirá o seu casamento. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do vosso coração, a prosperidade, a salvação da tua casa, do teu filho, a libertação dele das drogas, a libertação do teu filho dos vícios, o teu esposo, Xaramandarabaiashebe, o seu casamento que você tanto espera. Deleita-te no Senhor, louva o Senhor como Abacuque o louvou, ainda que não venha, Senhor, no meu tempo, ainda que não floresça no meu tempo. Eu toda a vida me alegrarei, louvarei, agradecerei as suas misericórdias, o seu amor. O Senhor é o Deus que traz essa palavra maravilhosa nessa tarde para ti. Continua fitando os olhos no Senhor. Coloca o teu coração sobre as promessas e o Senhor concederá aquilo que você almeja. Ele é o Deus que traz nessa tarde essa palavra e a resposta para essa necessidade.
Não liga para as vozes contrárias, aquilo que te diz que você não vai conseguir, que você vai ser um derrotado. Essas vozes não vêm do Senhor. O Senhor é um Deus de promessa, um Deus de alegria. O Senhor cumpre com cada uma delas, se assim você colocar a sua confiança e prosseguir em adorar e exaltar o nome dEle e deleitar como João deleitou no colo de Deus e viu grandes coisas. Jeremias também clamou e o Senhor ouviu o clamor dele. E o Senhor mostrou para ele como ele faz um vaso. Xaramandarabaiaxébia. Jeremias 18 fala sobre o vaso. Xaramandarabaiaxás. Oh, glória a Deus. Deus de promessa, Deus faz como Israel. Deus faz da sua vida como Israel. Ele perguntou para Jeremias: posso eu, Jeremias, fazer desse vaso como fiz com Israel? Ei, Xaramandarabaiaxebe, o Senhor tem transformado vidas. E o Senhor vai continuar transformando a sua vida e vai continuar transformando sua casa, seu lar. Quando você crer que pedir, o Senhor dá, se vos dá. Clamai e achará. Quando buscares de todo o vosso coração, oh, aleluia! O clamor move o coração de Deus. E o louvor abre os céus. Xaramandarabaiaxébia. Jejue e clame, exalte o nome do Senhor. E verás o que Deus fará por ti. Aleluia! No tempo dele a sua figueira floresce. No tempo dele a vide dá fruto. Porque o Senhor é o Deus que traz no tempo do certo. E olhe que ele trabalha no tempo dele, hein? Aleluia! O Senhor é a árvore e vós os ramos. Fique grudado no Senhor, fita os olhos. Não desanimes, que o Senhor tem providência para ti. Deleita-te no Senhor. Oh, glória, o Senhor está sempre contigo, Ele não te abandona. Se passares pelo fogo, não te queimarás. Se passares pelas águas, como Pedro estava passando, não te afogarás. Isaías 43, 10 ali, Xaramandarabaiaxébia. Deus que muda história, muda decreto de morte. É o Deus que está mudando nesta tarde, decreto de morte. Era para morrer afogado. Era para morrer afogado nessa tristeza, nessa depressão. Ei, Xaramandarabaiaxai, Deus está lançando por terra o espírito da morte. Quebrando essas cadeias de tristeza, de depressão na vida de gente. De pessoas aqui nessa tarde. Alamandarabaiaxai, eis que estou contigo, não temas. Oh, aleluia, te esforça que eu te ajudo, Cantaramandarabaiaxai. Ei, Xaramandarai, recebe essa palavra. Compartilha aí com mais alguém, pois o Senhor quer te usar, quer te apresentar o ministério maior para ti, o Senhor que está trazendo para ti nesta tarde, ministério de libertação, transformação e de cura. Deus derrama dons nessa tarde sobre vida de pessoas, pois o Senhor é o Deus que quer te usar, quer te renovar, quer te levantar como profeta nestes últimos dias, pois o Senhor está à porta, o Senhor está voltando. Coloca-te de pé, pois te usarei nessa terra. Entra no secreto, pois o Senhor te revelará coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Assim o Senhor fala em Jeremias 33. Mudo eu história, mudo o cenário para levantar profetas nessa terra. Oh, glória! Deus glorioso, Deus poderoso, Deus abençoe a todos. Que o Senhor venha mudar mesmo.
transformar mesmo e dê lugar ao Senhor, pois isso é promessa do Senhor. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoa. Paz.